todos, todas. Prazer demais poder contribuir no crescimento e na evolução pessoal de vocês. E eu quero fazer uma pergunta para poder começar. Vocês sentem que precisam gravar os seus vídeos, mas sempre encontram uma desculpa para não começar? Coloca lá no chat, vai compartilhando comigo como que você se sente, porque eu quero te ajudar também, não só a ter o conhecimento, mas entender que está tudo dentro da gente. Eu sempre percebo como algumas pessoas, elas vendem qualquer coisa, mesmo sabendo menos do que vocês. Vocês já pensaram nisso? Quantos vídeos vocês já viram de pessoas que não têm o know-how que você tem no seu nicho, mas ela acaba ganhando mais dinheiro porque ela tem coragem, criatividade e constância nas redes sociais. Tudo isso é importante no digital. Eu estou aqui para ajudar vocês em relação a como colocar isso para fora. Antes, eu quero me apresentar. Eu sou de Pirassununga, com 17 anos. Eu vim morar aqui em Campinas para começar a trabalhar e ter a minha independência. Trabalhei como modelo por 13 anos, apaixonadíssima por essa profissão. Mas quando eu estava no melhor momento da minha carreira, infelizmente a minha mãe adoeceu e veio a falecer após 2 meses internada no hospital. E isso foi muito difícil para mim, porque eu estava muito focada no meu trabalho. Eu não tive esses últimos momentos com ela. E eu entendi que na nossa vida, após uma grande dificuldade, vem uma bênção equivalente. Anota essa frase. Nunca só vai acontecer coisas ruins, a nossa vida é cíclica. E quando minha mãe faleceu e eu vi que eu tinha que continuar a minha trajetória para dar orgulho para ela, para eu continuar seguindo a minha vida, e eu falo, né, a gente tem que aceitar algumas coisas e mudar outras. Quando a minha sobrinha nasceu, foi essa bênção equivalente. A Helena é meu maior porquê, é por ela que eu estou aqui hoje. Logo vocês vão poder conhecer ela. E ela é a minha inspiração, ela é a pessoa que eu faço de tudo que eu faço para poder ter uma vida financeira melhor, para poder trazer isso para a realidade dela também. Então, quando a Helena nasceu, eu vi a oportunidade de eu poder fazer algo diferente. Eu queria ter mais tempo com a minha família, eu queria poder estar com ela. E por conta disso, eu decidi me associar a uma empresa de saúde. Comecei a revender esses produtos, me tornei líder, gerenciei mais de 2.500 pessoas, online, offline. Isso foi muito importante para eu conseguir entender sobre liderança, sobre desenvolvimento pessoal e sobre técnicas também comportamentais. Eu cresci muito nessa empresa, infelizmente essa empresa saiu do Brasil em maio do ano, em dezembro de 2022, e eu e grandes líderes do Brasil decidimos criar uma outra empresa do zero. Só que essa empresa ninguém conhecia. É uma startup de saúde também dentro do mesmo segmento. E como que eu me tornei mentora de comunicação? Vou explicar para vocês. Por conta disso, eu comecei a treinar pessoas e falei, eu preciso gerar uma experiência. Isso é uma dica para vocês. Se vocês quiserem ser destaques, destacarem da multidão, vocês precisam fazer algo diferente. E o que eu pensei? Eu vou criar um grupo de network onde eu traga mulheres novas para o meu grupo e eu consiga gerar essa experiência de saúde para que elas se tornem não só minhas clientes, mas também as minhas sócias, porque é um produto que você pode expandir a nível Brasil. Por conta disso, nos encontros, eu comecei a perceber, gente, como as pessoas têm dificuldade de falar do seu negócio. Quem tem dificuldade de falar do seu negócio, por favor, levanta o dedinho assim, ó, junto comigo. Como as pessoas têm dificuldade. E não é porque você não sabe sobre o seu produto. É porque muitas vezes você não consegue colocar para fora da melhor forma, com estratégia e intenção. Então, por conta disso, eu já tinha feito formações em oratória, eu já estava, né, treinando pessoas na parte de liderança. Eu decidi criar uma mentoria de comunicação. Eu fiz alguns cursos também, fiz um curso certificado pelo MEC também, e eu vi que eu poderia ensinar as pessoas. Eu sou uma pessoa extremamente objetiva, vocês vão perceber isso. E eu entendi que as pessoas precisam ser objetivas também, porque hoje ninguém tem tempo. Então, quando eu montei a minha mentoria, eu já montei ela validada, já apresentei ela para 50 mulheres, comecei a fazer as mentorias individuais, porque eu vi a necessidade de pegar na mão e fazer junto. Conheci a ele por conta do Em Frente às Feras, que é um reality que eu participei, a convite dela, por indicação. E no próprio reality, quem está aqui já participou, vai entender o que eu estou falando, quem vai participar também vai conseguir sentir um pouquinho. As pessoas têm muita dificuldade de apresentar o seu negócio. Dentro da comunicação, isso se chama pitch de vendas. Eu vou explicar para vocês como você pode fazer o seu pitch hoje. Você vai sair daqui com o seu pitch pronto. É um dos bônus que eu vou dar para vocês. Mas antes da gente entrar, de fato, no assunto da comunicação, eu preciso falar com vocês sobre mentalidade. Porque as pessoas precisam entender que todo mundo que quer crescer precisa estar disposto a passar pelo processo necessário para isso. Você não vai postar um vídeo que realmente vai viralizar se você não tiver estratégia, conhecimento e técnicas. Pode acontecer, mas você pode também não ter estrutura para isso. Só para trazer um fato que aconteceu recentemente, todo mundo viu na internet que a Simone, da Simone Mendes, ela postou um vídeo vestindo a roupa que uma fã dela deu para ela no meio do show. Não sei se vocês chegaram a ver, depois procurem sobre isso só para entender. Por que eu estou trazendo esse assunto?
Porque essa dona da loja, ela não tinha estrutura para atender a quantidade de pessoas que vieram por conta desse vídeo. Ela perdeu muita venda porque ela não tinha um processo pronto para atender essas pessoas. Então você não vai viralizar se você não tiver esse processo pronto. A gente tem que construir a nossa base. E hoje meu objetivo é falar sobre comunicação estratégica para conteúdos, não só vídeos, mas para vendas, para você conseguir se conectar com uma pessoa nova que você acabou de conhecer, com o objetivo que ele se torne em algum momento o seu cliente, tá? A gente vai falar sobre tudo isso. E as pessoas, elas também reclamam que não conseguem vender, justamente porque elas não se preparam para isso. Quando a gente foi fazer o Em Frente às Feras, eu falei muito para as pessoas: decore o seu pitch. E decorar o pitch não é você falar algo sem essência, sem energia. É você entender que tudo tem um começo, um meio e um fim. Quando você vai apresentar uma palestra, ou quando você vai criar um conteúdo, esse conteúdo também tem que ter um começo, meio e fim. E isso vai ajudar você a ser objetivo, claro, e entregar o resultado que você precisa entregar para aquela pessoa que tá te assistindo. E grandes resultados, gente, precisam de grandes esforços. Grandes objetivos exigem preparação no mesmo nível. E é isso que eu quero ajudar vocês, tá bom? Mas sabe o que impede? Alguém consegue me responder ou quer colocar lá no chat? O que impede as pessoas? São três principais coisas que impedem as pessoas de chegarem lá, de atingirem o êxito profissional, de realmente terem uma independência financeira completa, de serem felizes financeiramente. Alguém quer chutar quais são esses três pontos? Ó, Bruno colocou medo. Também, Bruno. O medo está dentro desses tópicos. Soraya colocou insegurança. Eu amo quando vocês interagem. Por favor, falem comigo, tá? Mesmo que seja ali no chat, porque eu vou respondendo aqui para vocês. Três coisas. Primeiro, elas param no meio do caminho quando encontram um obstáculo. Então, ela nunca vai terminar, sempre vai ter. Ó, Cláudia colocou procrastinação também, Cláudia. Então, ela para no meio do caminho. Encontrou um problema, ela já para e já deixa tudo para trás. Ela quer os melhores resultados com a menor preparação Quem é essa possível e elas se sabotam esperando o momento perfeito para começar. Quantas vezes vocês que estão aqui já pensaram: ah, eu vou criar um vídeo bacana, mas eu vou esperar o meu cabelo estar mais bonito. Ah, eu vou esperar eu emagrecer. Eu vou esperar eu comprar um microfone melhor. Eu vou esperar eu ter a melhor iluminação. Quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas por querer que tudo seja perfeito? E não existe perfeição no digital. Você vai fazer algo de errado porque errando é que você vai aprender. Agora, se você realmente quer crescer, você precisa entender uma coisa. Você precisa compreender os três pilares da comunicação de sucesso. Anota, três pilares da comunicação de sucesso. Primeiro, tempo. Se você não separa tempo para aprender e praticar, você nunca vai destravar. Então, você vai pegar as técnicas aqui, você precisa separar um tempo. Da mesma forma que você escova o dente, que você toma banho, que você almoça e janta, você precisa separar um tempo para que isso esteja dentro da sua rotina. Mas não é 8 horas por dia, como no seu trabalho tradicional. Meia horinha por dia já vai te trazer um grande resultado. Segundo pilar, atenção. Quem dispersa demais nunca avança. Seguir uma metodologia estruturada é o que vai diferenciar quem cresce de quem está estagnado. Então, você sim precisa ter um método. Por quê? O método faz você economizar tempo, dinheiro e energia. E o terceiro tópico, o terceiro pilar é dinheiro. Lari, como assim dinheiro? Você está falando que eu vou ter que investir? Sim. Se você quer ter uma presença magnética, tudo tem valor. Esse colar, ele tem um preço. Esse brinco, ele tem um preço. A maquiagem que eu passei tem um preço. Esse fundo tem um preço. Você precisa investir nas suas roupas, investir na sua comunicação, investir em mentores. Por quê? Porque você vai economizar. Apesar de você estar gastando, a gente não chama de gastar, chama de investir. Você está investindo para você recuperar esse valor lá na frente. Eu comprei um dos cursos mais caros que eu nunca imaginei que eu fosse comprar. E o tanto que esse curso me ajudou, é por isso que hoje eu também estou aqui. Eu também aprendi para ensinar. E isso é super importante. Então, dinheiro, porque se você não investe em você, por que você espera que as pessoas investam em você? Olha que frase profunda. Se você não investe em você, por que o outro vai ver valor em você? Se você não muda a sua postura, como é que a pessoa vai te perceber? Tudo isso é importante. Então, antes de falar que você não consegue gravar os vídeos, se pergunta: eu estou realmente comprometido ou só estou esperando a solução cair do céu? Porque comprometimento exige tempo, atenção e dinheiro. Então, você está comprometido? Você vai ter que ter um tempo para isso. Você está realmente comprometido? Coloca aqui no chat se você está realmente comprometido, porque essa live aqui é só para quem está comprometido. E eu tenho certeza que se vocês estão aqui numa terça-feira aí, quase véspera de feriado, é porque estão comprometidos. E nós também estamos, tanto eu, Eli e também a Laila, que é um presentinho para vocês no final. Agora, o que acontece? O que te impede de crescer?
As pessoas só compram de quem elas confiam. Então, se você não está crescendo, é porque você não está trazendo confiança. Confiança, clareza, objetividade. Não é só o conhecimento que você tem, mas é o como você traz esse conhecimento. E como que você gera essa confiança? Se posicionando com autoridade. Mas se você não aparece, como que você quer que as pessoas confiem em você? É muito complexo. Se você não faz um vídeo, se você não fala que o seu produto tem um diferencial, que você tem um método exclusivo, que você ensina a pessoa a resolver um problema, como ela vai comprar de você? Ela vai adivinhar o que você faz? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque o que acontece? A gente abre um negócio e começa a pedir indicação. E as indicações, elas vão acontecendo natural. Tem a mãe, tem o primo, tem o tio que quer ajudar você, indica um amigo, as coisas elas vão fluindo. Mas tem uma hora que o seu negócio para. Porque você precisa ir para um próximo nível para que o seu negócio te acompanhe. Então, muitos empreendedores sabem que precisam gravar, mas travam na hora de falar. Um ponto. Outro, inseguros, eles ficam inseguros, têm medo do julgamento. Aí é o que o Bruno falou. Medo. Medo. Sabe por que você tem medo? Porque você não tem um método claro. Você não sabe o que fazer, então você tem medo. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ninguém tá nem aí para os nossos problemas. Se hoje você faz um vídeo, desculpa a palavra, ruim ou porcaria, amanhã a pessoa nem lembra de você. Então a gente tem que parar de se preocupar com o que as pessoas vão pensar, você tem que se preocupar com você. Esses dias é um vídeo muito interessante de uma mãe conversando com uma filha, onde a filha estava participando de um campeonato sobre faixas de judô e todo mundo estava olhando para ela e a mãe falou exatamente assim: filha, ninguém está olhando para você porque está preocupada se você vai ganhar ou se você vai perder. A única pessoa que se importa com você sou eu. Então vai lá e se diverte, dá o seu melhor para você, não para o outro, porque o outro não vai se importar amanhã, eles nem lembram que você existe. E sabe o que é pior? Sem vídeos, vocês vão perder clientes, para quem já entendeu isso. E pode até ser que essa pessoa, como eu falei no começo, seja bem pior que você. Mas a pessoa está no jogo, aparecendo e fazendo. Por isso que ela pode ter mais resultado que você. Agora, pensa comigo, quantas vendas vocês já perderam simplesmente porque as pessoas não te enxergam como autoridade? Quando a gente fala sobre autoridade, a gente está falando sobre um bom fundo, a gente está falando sobre um bom microfone, que não precisa ser um microfone de R$ 1.500, mas sim um microfone de R$ 80, já te ajuda bastante. A gente está falando sobre uma boa iluminação. Gente, olha isso aqui, eu vou mostrar para vocês na prática. Imagina eu, Larissa Lima, mentora de comunicação, falando com vocês assim. O que eu vou passar de autoridade para vocês, sendo que eu posso cuidar um pouquinho mais do meu negócio e melhorar a minha imagem? Não é ser uma outra pessoa, mas é trazer ali a sua essência para as pessoas te enxergarem. Agora, se você não é bom em falar, você pensa, eu não sou bom em falar, Lari, mas você não precisa, sabe por quê? Porque você precisa só de um método para você destravar, de um processo que você vai lá, copia e colhe, copia e colhe. Hoje eu falo assim, existe um aplicativo, já salva essa dica, ele chama Teleprompter. Ele é um aplicativo que você coloca simplesmente na tela todo o roteiro, ele vai passar o roteiro na tela enquanto você está lendo. Isso você não precisa decorar um conteúdo. Agora tem outro aplicativo que chama ChatGPT, que se você souber trabalhar e falar para ele a estratégia que você quer, ele vai criar um roteiro para você. E eu já vou falar sobre isso com vocês. Agora, se você fala assim para mim, Lara, eu não tenho um equipamento profissional. O importante é você começar. Isso já é o suficiente. Se você não começar com pouco, você nunca vai ter o muito. Isso é super importante para o seu posicionamento. Você precisa começar, não é a câmera que você vai usar. Claro, se você puder ter esse cuidado, é importante. Mas é muito mais a atitude que você vai ter que vai mostrar para as pessoas. Eu falo muito que hoje, já nota essa dica, no seu Instagram você precisa ter um vídeo que conte a sua história. Quem é você? Por que você faz o que você faz? Qual é o seu propósito de vida? Você é mãe, você é pai, você é filho, você tem cachorro, você gosta de ir no cinema, porque as pessoas elas vão se identificar quando você tem o mesmo propósito que elas, quando você acredita na mesma coisa que elas. Quando as pessoas falam sobre Deus, sobre religião, é importante esse posicionamento, porque você não quer uma pessoa que não acredita em Deus. Se você é cristão, por exemplo, se você tem a sua religião, você não quer uma pessoa do seu lado que não acredita em Deus. Você concorda que não vai dar match? E essa pessoa não vai curtir os seus conteúdos, ela não vai comentar nos seus conteúdos, porque ela não vê valor em você. E hoje as pessoas se conectam muito mais com pessoas do que com marcas. Existe uma regra no Instagram, anota essa dica. Ó, sempre que for boa a dica, eu vou falar, anota essa dica, tá? É um código aí nosso. Existe uma regra no Instagram que chama 80-20. 80% do seu conteúdo é profissional
e 20% do seu conteúdo é pessoal. Então, eu não vou falar sobre a minha família, vai, menos do que o seu trabalho. Eu não vou falar do meu trabalho, vai, mais do que a sua família. Certo? Isso é uma dica importantíssima, tá bom? Agora, eu já ajudei diversas pessoas, ó, ele colocou aqui, ó, só temos que ter cuidado em não polarizar. Exatamente, por isso que tem que ter um equilíbrio, tá? E na mentoria vocês vão entender esse equilíbrio, a gente já vai explicar para vocês como vai funcionar. Agora, eu já ajudei diversos empreendedores e criadores de conteúdo a identificar o seu nicho. Gente do céu, nicho, olha, eu fico até descabelada aqui para vocês. Porque isso é uma coisa importantíssima. Qual é a fatia do mercado que você quer atingir? Qual é o pedaço da pizza que é seu? Nicho, ele fala sobre uma dor e sobre como você soluciona esse problema. Por exemplo, eu fiz um vídeo lá no meu Instagram, depois vocês podem ir lá ver, falando sobre nicho. Se você tem uma loja de roupa, o seu nicho não é moda feminina. O seu nicho é mulheres que querem ter um posicionamento de autoridade para empresas. Isso é um nicho. Entende? Não é o que você faz, mas é o como você resolve o problema e o como o seu produto está envolvido nisso. Comunicação não é um nicho, comunicação é um segmento. Nicho é ajudar criadores de conteúdos no digital a fazer vídeos de forma descomplicada. Entendeu que eu nichei para o vídeo? Não nichei para o feed, não nichei para o carrossel, nichei para o vídeo, porque eu tenho que ter um nicho, senão as pessoas não compram de mim. E eu quero, todo mundo aqui vai ter oportunidade de conseguir criar o seu nicho. Então, eu quero que vocês anotem essa mensagem que vocês vão enviar lá no chat GPT, tá? Todo mundo conhece o chat GPT? Alguém não conhece? Coloca aqui no chat. Lari, não conheço. Explica aí, Lari. O chat GPT é uma ferramenta de inteligência artificial. Ele vai simplesmente criar informações que já foram criadas em algum momento no planeta Terra e ele vai trazer para você de uma forma muito mais inteligente e intencional e simples. Então, se eu falar assim, por exemplo, o ChatGPT ele é um aplicativo, você vai baixar lá na sua Apple Store ou na sua Play Store. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática, tá bom? Eu quero que vocês façam junto comigo, para vocês economizarem tempo, dinheiro e energia. Então vamos lá, vou colocar aqui na gravação de tela para poder mostrar para vocês. Vou compartilhar aqui, vou colocar aqui a transmissão. Então você vai vir aqui, ó, ChatGPT, certo? Você vai escrever quem você é. Então, eu sou Larissa Lima. O que você faz? Trabalho com, no meu caso, comunicação e ajudo as pessoas a criar vídeos com estratégia. Simples, tá? Com estratégia. Agora que tá o pulo do gato, tá? Agora você vai mandar para o chat. Qual o meu nicho? Só isso, tá? Então, ó, Larissa, com base no que você disse, que trabalha com comunicação, ajuda pessoas a criarem vídeos, seu nicho pode ser comunicação estratégica com foco em criação de vídeos para posicionamento digital. Então, ele trouxe para o que é o meu nicho. Quem eu atendo? Empreendedores, profissionais liberais, influenciadores, empresas. Vídeos para onde? Rede social, curso online, pitch de vendas. Gente, o seu nicho, ele tem que ser muito bem definido. Outra frase importante que vai lá para sua bio, tá? Você vai colocar qual a minha transformação, ou seja, como eu ajudo as pessoas. Então, ele vai trazer aqui, ó. Eu tiro pessoas da insegurança ou falta de estratégia e levo elas a se comunicarem com clareza, segurança e propósito em vídeos que posicionam, vendem e geram autoridade. Olha só, eu transformo pessoas comuns que muitas vezes têm boas ideias, mas não sabem comunicar, em profissionais que usam o vídeo como ferramenta poderosa de posicionamento e crescimento. Agora, a partir do momento que eu fiz isso, o chat já sabe quem eu sou. Então, agora, ele já vai conseguir me ajudar em tudo que eu quiser perguntar sobre o meu negócio. Tá? Por exemplo, quem é meu cliente? Como ele se sente? No que ele acredita? Se eu vou criar conteúdos que vendam, eu preciso identificar quem é o meu cliente. Alguma dúvida em relação a isso? Não? Tranquilo até aqui? Legal. Então, é diferente de outros métodos que ensinam apenas técnicas soltas. Eu desenvolvi uma metodologia estruturada que transforma qualquer pessoa em um comunicador de alto impacto. Esse é meu objetivo aqui hoje, ajudar vocês a trazer isso para a realidade de vocês. E não importa se você nunca gravou nenhum vídeo, não importa se você tem medo da câmera, o método funciona para qualquer pessoa que esteja disposta a aplicar. E eu ensino isso de forma prática, simples e sem nenhuma enrolação, através de 6 passos. Primeiro, a gente vai conhecer o nosso cliente potencial. Como a gente faz isso? Com o chat, respondendo perguntas como dor, desejo,
situações em comum, crenças positivas, crenças negativas. Você colocar agora aí no seu chat, ele já tem uma memória sobre o que você faz. Dica extra, anota. Quando você for usar o chat, você precisa sempre informar quem é você, o que você faz e como você ajuda as pessoas. Então, chat, eu sou fulana de tal, eu trabalho com tal coisa e ajudo as pessoas a. Me ajuda respondendo algumas perguntas. E ele já vai te ajudar em tudo que você precisa. Lari, mas e se ele não for tão intencional assim, se ele não conseguir pegar tanto no meu nicho? Você precisa dar mais informações para ele te conhecer melhor. Tá bom? É igual quando você vai encontrar uma pessoa e você quer que ela já fale tudo sobre você. Não, você precisa falar para ela o que você gosta. Eu vou no cabeleireiro, eu vou sentar lá na cadeira e vou falar, faz aí meu cabelo. Ou vou falar, não, eu quero o meu cabelo escuro, com as pontas claras. Aqui na frente eu quero também aquela luminosidade. Então, tudo isso é importante. Quanto mais informações você passar para ele, mais intencional ele vai ser para você. Deixa eu ver como é que tá o chat aqui. Vamos lá. A Adri falou, as pessoas hoje estão mais interessadas no simples, o que você faz por trás da tela do celular conecta também, sua rotina, a gente vai falar um pouquinho sobre essa estratégia também para vocês, Adri. Bom, como que funciona então? Como é que a gente vai fazer isso, tá? Essa metodologia vai ajudar vocês. Primeiro, então, a gente vai desenvolver esse cliente potencial, respondendo algumas perguntas para encontrar dor, desejos, medos, para que isso seja títulos para conteúdos. Então, olha que incrível. Se eu ajudo a pessoa a ter segurança, melhorar o posicionamento, eu posso colocar um título assim. Te ensino a ter segurança e cuidar do seu posicionamento em apenas 10 minutos, mesmo que você nunca tenha gravado um vídeo na vida. Isso, eu vou falar sobre um conteúdo. E isso pode ser um título para um vídeo. Então, todas as questões do cliente potencial são subtítulos para conteúdos. Outra coisa, todo mundo que está aqui, coloca aqui no chat para mim. Todo mundo que está aqui respondeu uma pesquisa, não respondeu? Que a gente chama de diagnóstico ou formulário. Essa pesquisa, ela é, gente, totalmente intencional. Por quê? Porque quando você responde lá questões que eu vou te ajudar aqui, você pode ser um cliente para mim. Então, você é empreendedor, eu vou ensinar você a fazer essa pesquisa. A pesquisa aumenta o nível de consciência do seu cliente. Às vezes, ele até quer emagrecer, mas não tanto quanto que se você olhar para ele e falar, olha, sabia que daqui a 2 anos você pode ter uma doença e pode vir até mesmo a óbito se você não cuidar da sua saúde hoje? E ele vai falar, realmente, eu não tinha pensado nisso. Então, muitas pessoas elas vão acabar agindo na necessidade e outras vão. A gente vai ter que mostrar para ele essa necessidade. Então, a pesquisa ela ajuda nisso. Eu ensino vocês nessa mentoria também. A âncora é o nosso é o poder da história, na verdade, é o nosso segundo passo, que é exatamente o que eu falei para vocês. Mas eu já quero dar isso de presente para vocês. Eu quero ensinar você a escrever a sua história. Então, o que você vai fazer? Anota essa dica. Você vai escrever quem é você, se você é casada, solteira, tem filho, profissão. Depois, o que te incomoda no que você fazia antes da sua profissão atual. Depois, qual é a solução que você encontrou. Depois, qual é o resultado dessa solução e qual é a sua visão como empreendedora. Junta isso, coloca no chat e pede para ele fazer um vídeo para você, um roteiro de 1 minuto. Tá bom? Quem quiser fazer e mandar para mim, depois eu posso analisar para ajudar vocês aí no particular também. Outra coisa, na mentoria também, a gente vai trazer uma oportunidade muito legal para vocês aqui. Eu ensino também a âncora, que é uma ferramenta de empoderamento que os grandes palestrantes utilizam para você estar ali num estado de espírito, vamos dizer assim, mais positivo, para você não deixar as adversidades te impactarem emocionalmente. Então, você fica poderoso para alguma situação. Pode ser uma palestra, pode ser uma live, pode ser um encontro com algum cliente que você quer muito vender aquele seu projeto. Depois, esse é um espaço que eu sou mais apaixonada, gente, porque o roteiro poderoso, ele vai ajudar você a vender seus produtos de forma estratégica. Você tem uma comunicação que envolve o seu cliente. Ele vai ficar com você do começo ao fim, porque você vai estar trazendo uma história dentro do seu produto que vai envolver, ele vai querer comprar de você. Isso pode ser utilizado para feed de Instagram, para carrossel, para comunicação interna das perguntas dentro desse carrossel também, e para lives também nas redes sociais, ou YouTube, ou qualquer plataforma. E presenciais também. O quinto passo é o pitch de vendas. Vamos fazer o pitch de vendas de vocês agora, lá com a ajuda do chat? O que eu faço? Eu tenho estratégia, o chat tem conhecimento. Então, a gente vai juntar as duas coisas. Qual que é a minha estratégia? Você vai falar sim para o chat. Anota essa dica. Quero fazer uma apresentação do meu negócio em 1 minuto, com a estratégia. Quero fazer a apresentação do meu negócio em 1 minuto com a estratégia. Primeiro, pergunta. Segundo, autoridade. Terceiro, o que eu faço, que vai entrar como transformação ou promessa.
Quarto, como as pessoas se sentem. E quinto, a minha chamada de ação. Eu fiz exatamente esse pitch que eu vou fazer para vocês agora e fechei 4 mentorias individuais num evento de network com mais de 1.000 empreendedores, onde eu subi no palco, sendo que eu nem era da equipe de ninguém. Olha como é poderoso, tá? Deixa eu só tirar aqui que tem alguém que está com o microfone aberto, e eu vou só colocar no mudo aqui para não dar interferência. Só um minutinho. Pronto. Vocês estão me vendo aqui? Tá tudo certo? Tem alguém que está pedindo para entrar aqui? Ó, vamos lá então. Primeiro, pergunta. Segundo, autoridade. Pode ir direto, tá? Pergunta, vírgula, autoridade, vírgula, o que eu faço, vírgula. Depois, pergunta, autoridade, o que eu faço, como as pessoas se sentem e depois chamada de ação. Vou fazer um pitch pausado para vocês entenderem como que você traz isso para sua realidade. Vou começar. Primeira pergunta. Você é empreendedor, gostaria de ajustar a sua comunicação para vender o seu produto ou serviço dependente do preço, agregando muito valor? Autoridade. Muito prazer, eu sou a Larissa Lima, mentora de comunicação. Agora, o que eu faço? Eu ajudo empreendedores a desenvolver habilidades, desenvolver conhecimento e técnicas com ferramentas para gravar seus conteúdos de forma descomplicada e ser autoridade no digital e encontros presenciais. Agora, o que eu faço? Como as pessoas se sentem. Os meus alunos se sentem muito mais confiantes porque eles conseguem gravar seus conteúdos sem travar e realmente se tornando autoridade, tendo um posicionamento nas redes sociais. Agora, a chamada de ação. E para você que quer melhorar a sua comunicação, eu vou te dar um presente, é um DNC. É só me chamar no final dessa live. Obrigado. DNC é um diagnóstico na comunicação que eu utilizo lá na pesquisa de necessidade, que eu dou de forma gratuita para identificar o momento que a pessoa está da comunicação dela para eu poder ajudá-la. E aí sim vender o meu produto e o meu serviço. Beleza? Alguma dúvida? Sexto passo é o passo que eu considero o mais importante para as redes sociais. A gente vai falar sobre funil de vendas. O que é funil de vendas? É quando você atrai a pessoa, conecta ela e vende. Tem que ter conteúdos para cada tipo de situação. Você precisa entender que no digital... Peraí, tem alguém que está com o microfone aberto. Pronto. A gente precisa entender que no digital, essas pessoas, elas precisam ter estratégia. Então, o que você vai fazer? Porque eu tô olhando aqui quem tá entrando, quem não tá bom, Adri? Então, essas pessoas, elas precisam muito ter estratégia e também ter intenção. Então, você precisa entender o que é um funil de vendas, o que é um formato de conteúdo. Você precisa entender quais são as estratégias. Já vou passar 5 estratégias aqui para vocês, que eu passo para os meus alunos, tá bom? Primeira estratégia de conteúdo é conexão. O que é um conteúdo de conexão? É o conteúdo que você traz uma dor e depois a solução através do seu produto ou serviço. Segunda estratégia é entretenimento. Você precisa ter conteúdos de entretenimento que seja num equilíbrio para que as pessoas se conectem com você de forma engraçada, vamos dizer assim, com a sua criatividade, para que ela entre no seu Instagram e aí sim veja conteúdos, que é a próxima estratégia, que é informação, que é com certeza o conteúdo que você mais grava hoje. Informação é uma dica, um tutorial, uma técnica que você pode passar para a pessoa e pode ajudar ela. Por exemplo, se a Cláudia trabalha com finanças, ela pode indicar um aplicativo onde a pessoa pode colocar ali numa planilha todos os gastos, todas as despesas, todos os lucros e deixar ali o quanto sobrou para ela no mês. Então, isso vai ajudar ela a se organizar de forma gratuita e simples, tá? Então, conexão, entretenimento e informação. Próxima estratégia, relacionamento. Você como mãe, você como pai, você no dia a dia, as pessoas gostam de fazer parte da sua vida. E isso tem que ser intencional. E a última estratégia, inspiração. Frase de um livro, um conteúdo ali, de repente uma série que você vai indicar bacana como empreendedora. Então, tudo isso é estratégico. Você já viu conteúdos assim e com certeza agora você vai conseguir identificar isso melhor, como eu estou falando isso para vocês, tá bom? E tem os bônus também, dentro da parte da mentoria, que você vai ter ferramentas, aplicativos para edição de conteúdo. Eu vou ensinar você a usar um CapCut, fazer exercício de dicção, para você abrir mais a boca na hora de falar, deixar a voz para fora. Também exercícios de intenção de voz, quando você fala mais para dentro, quando você é mais tranquilo, quando você fala mais alto, é mais expansivo. Então, tudo isso vai trazer energia para o seu conteúdo, tá? E agora, para eu finalizar a minha parte, eu quero dar uma dica para vocês, que é uma dica especial para ajudar você a nunca mais deixar de ter ideia de conteúdo. O que você vai fazer? Você vai lá no seu Instagram, tem uma lupinha lá embaixo, você vai clicar nela,
você vai escrever o seu nicho, por exemplo, finanças, comunicação, a parte de extensão de cílios, o que é o seu nicho, o seu segmento ali que você trabalha. E aí você vai procurar, arrastar para o lado e vai ver ali a abinha do Reels. Vai clicar lá e ali estão os melhores conteúdos do seu nicho que mais viralizam. O que você vai fazer? Replicá-los. Por quê? Para você estimular a sua criatividade. Você não vai conseguir ser um criador de conteúdo se você não olhar o que as pessoas estão fazendo e trazer a sua essência, a sua energia para aquele conteúdo. Até porque é muito melhor você fazer algo que já está validado do que você fazer algo da sua cabeça no começo. Então, se você ver o último vídeo que eu postei ontem, fala sobre linguagem corporal. Eu peguei exatamente uma ideia de um criador de conteúdo de comunicação e trouxe para o meu nicho. Afinal, são as mesmas dores, mas são pessoas diferentes se comunicando. Essa dica é para fechar minha parte com vocês, tá bom? Agora, o que eu quero trazer aqui para vocês? Eu, junto à Eliane, que vai falar um pouquinho com vocês também, a gente está lançando uma oportunidade especial para vocês, para que a gente consiga ter essa oportunidade de comunicação presencial, onde eu possa ensinar vocês a usar os aplicativos, onde eu esteja ali, pegue na mão de vocês de verdade. Eu quero que vocês coloquem no chat. Quem gostaria de receber essa mentoria de comunicação, onde a gente vai gravar um conteúdo da história também, eu vou ensinar vocês a gravar esse conteúdo, todos esses 6 passos mais os bônus, eu vou fazer com vocês, pegar na mão mesmo, para ficar 3 horas com o meu aluno. Por quê? Eu vou passar todos esses passos, criar o vídeo e destravar ele para ele começar a desenvolver as habilidades. E eu vou estar sempre ali ajudando de forma online, mas a nossa mentoria ela é presencial. Contratado por uma clínica estética para fazer a comunicação quase todos os dias da semana. Eu só faço as mentorias de sexta-feira. Eu vou fechar a minha agenda 2 meses, não vou atender porque eu vou lançar o curso online. Então, é uma oportunidade de vocês aproveitarem tudo isso ao favor de vocês. Eu sou extremamente objetiva, então quero agradecer a presença de cada uma de vocês e cada um de vocês. É um prazer poder contribuir. Eu dei várias dicas que, se você quiser, você só aplica e começa a ter muitos resultados, tá bom? O meu Instagram, para quem quiser me seguir e ver lá os conteúdos. Ontem eu postei sobre frases estratégicas para story, como você começa um story de forma magnética, que vai conectar com a pessoa, que ela vai se interessar pelo seu conteúdo. Não é, oi, tudo bem? Eu sou a Larissa Lima, hoje eu vou falar sobre algo muito, a pessoa já passou, tá? Não é mais isso, as pessoas é papum. E o meu Instagram é @larilimatransforma. Me sigam lá, podem fazer qualquer pergunta lá, eu dou vários conteúdos gratuitos também, coloco lá algumas informações que, independente da mentoria, já vai ajudar muito vocês, tá bom? Clau, fala rapidamente para eles se vale a pena ou não a mentoria. Cláudia Nalim, ela fez comigo sexta, numa, e depois fez na outra a parte dos vídeos. Fala aí, Cláudia. Conta, Cláudia. Sim, vale muito a pena, gente. Vale muito a pena mesmo. Eu falei que eu aprendi em 2 dias de mentoria, eu não aprendi em 2 anos. Caramba. Foi bem isso, tá? Você aprende muito, você acha que não vai aprender, que não vai. E eu, assim, tô encantada, porque realmente foi, assim, uma virada de chave para mim. E a Larissa sabe disso, ela sabe do que eu tô falando. Que todo mundo falava assim, você tem que fazer vídeos de forma intencional, estratégica. Aí eu fazia um monte de curso para entender o que que era isso, mas eu não entendi o que era isso. Aí eu acabei entendendo o que era isso na prática. Alguém pegou na minha mão e disse, é isso, né? E às vezes é isso, não adianta você ir lá, às vezes você faz o curso, você paga caríssimo no curso, não que o curso é ruim, mas é que ali é muito conteúdo e ali é muito assim teórico. E quando você vai para a prática, às vezes você não consegue fazer essa relação do conteúdo ali da parte teórica com a prática. Porque na prática, às vezes, não funciona da mesma forma que está ali na teoria. A teoria é interessante porque você entende um pouco do sistema, como funciona, mas na prática, às vezes, não funciona da mesma forma. Então, você tem que ter, o que ela falou, ali falou, empatia, carisma, você tem que falar na frente das câmeras, mas é que muitas, mas eu amei, porque assim, para mim foi uma virada de chave muito grande, e a Larissa sabe disso. Gente, ótima terça-feira para vocês. Um beijo. E a gente vai falando aí para fechar a turma, tá bom? Beijo!